Bom, gente, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Aprove a Deus de a gente vir fazer parte dessa festa, desse avanço, dessa chave de estações que estão se abrindo para essa casa. E naquilo que a gente puder ser útil, a gente quer ser. E espero que teu coração esteja bastante preparado. Você está rendido na presença de Deus. Você sabe que o culto, a reunião acontece nessas quatro paredes, mas o culto não. O culto acontece num lugar nas regiões celestiais, conectado com o nosso interior. Então eu sempre gosto de dizer que já que você entrou no templo, entra no culto. Que não faz sentido que você pode entrar no templo e não entrar no culto. E o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele não se alegrou quando entrou na casa. Quando ele recebeu o convite, ele já se alegrou, o culto já começou. Porque quando o coração é ativado, o culto já começou. Daqui a pouco a reunião acaba, o culto só acaba se eu e você quisermos. A reunião ela acaba, mas o culto, você que decide. E num culto desse, a gente vai indo mais para dentro de Deus, a cada canção, a cada oração, mais fundo, porque nós é que decidimos o limite. A nossa Bíblia, ela acaba em Apocalipse, mas Deus não, Ele continua. O lindo em Deus é que você pode ir cada vez mais. Amém? Quero mais uma vez agradecer o convite desse casal tão lindo que a gente já se conectou tão rápido. Já tivemos a mesa, os pastores, que tempo precioso, tivemos ali em comunhão, em café, e agora nós podemos prosseguir. Eu estou olhando um pouquinho o horário aqui, então se porventura você precisar levantar, sair, fique tranquilo, fique à vontade. Não, se sinta à vontade, tá bom? Se você se sentir à vontade para levantar e ir embora, eu me sinto à vontade para continuar, então ninguém, né? Amém. Eu sempre, dependendo do horário, eu gosto de fazer um acordo. Entende? Eu gosto de fazer um acordo. Você fica daí do seu relógio, você não olha, tá bom? Eu não olho no meu relógio para não dar culpa, você não olha para não dar raiva, e nós vamos dar certo no final. Mas essa conferência, ela tem um nome, Eleve, exatamente, que traz essa expressão do elevar. E talvez um dos maiores desafios, se não o maior desafio de um homem, uma mulher de Deus, é ele crescer com Deus, ele se desenvolver com Deus, ele saber o significado do rio de Ezequiel, de progredir com Deus, de não estagnar. A maioria das nossas dores de homem e mulher de Deus é uma estagnação que acontece, porque o mundo do Espírito, o reino do Espírito, ele é muito na Bíblia, muito simbolizado pelas águas. Por isso que a água na Bíblia é tão forte. Por isso que Jesus lava a sua igreja com a água pela lavagem da palavra. Por isso que a voz de Deus é a voz como a das muitas águas. Por isso que ao sair do Egito há um batismo em águas. Por isso que ao entrar em Canaã há um batismo também em águas. A verdade, o seu primeiro batismo acontece quando você sabe, quando a mulher está grávida, ela pode várias vezes dar um sinal que agora vai ganhar, vai no hospital e volta. Mas tem um sinal que quando acontece, vai, porque não tem volta, o bebê vai nascer, é quando estoura a bolsa d'água. É seu primeiro batismo. E, ao mesmo tempo, a Bíblia fala sobre o mar desse mundo. E a Bíblia fala sobre que os últimos dias,
aumentaria a iniquidade. Então, o mar desse mundo, o movimento de Deus sobre as pessoas, sobre esse mundo, tem um movimento nesse mundo também. E isso funciona como que águas. Jesus disse que a iniquidade, ela aumentaria, e ela tem aumentado. Amém? Por outro lado, eu e você somos levados a pensar sobre as águas do rio de Ezequiel, nosso crescimento na vida do Espírito. E a água, ela funciona por gravidade. Se você não crescer as águas do Espírito, as águas da iniquidade estão crescendo. Chega uma hora, ao invés de você desaguar do Espírito para lá, então a gente começa a sofrer quando a água se equilibra. E o maior, vou chamar um dos maiores, que eu não gosto de tornar nada absoluto, mas um dos maiores desafios de um homem e uma mulher de Deus é elevar a sua vida espiritual, crescer, desenvolver a sua vida espiritual. E porque em algum momento eu e você somos tentados a estagnar. E nós temos perdas significativas aí. Então, que nessa noite haja aqui um eleve. Porque as réguas estão aumentando. Quando a água sobe, ela sobe para elevar a arca, não para afundar a arca. Por isso que se você está no rio de Ezequiel, e você está com água nos artelhos, tudo bem, você está no rio de Deus. Mas se você começa a cantar essas músicas do jeito que você está cantando, se você não crê quando você canta, Deus crê quando ouve. Porque Ele é o Deus da fé. Então, se Ele vai te levar as tuas águas do joelho, do artelho para o joelho, todo vazamento que tem entre a canela e o joelho vai precisar ser resolvido. Porque senão a água que te eleva, ao invés de te levar, ela te afunda. Por isso que a régua está aumentando e eu e você somos convidados a elevar o nosso nível de entrega. Eu não sei quantos conhecem a história de Ananias e Safira aqui. Ela é conhecida demais. E a maioria, ou alguns, sei lá quantos, acredito bem diferente de mim, que Ananias e Safira perderam, ou foram para o inferno e coisas desse tipo. Coisa que não passa nem pela minha cabeça, nem de perto. Mas isso é a minha forma de crer, você pode ter a sua e a gente precisa se respeitar. Mas Ananias e Safira sofreram um juízo de salvação. Só não tinham lastro para continuar ali. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles venderam uma propriedade e quando foram entregar aos pés dos apóstolos, esquece a ideia que eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de entrega. Quando foram entregar aos pés dos apóstolos, porque era um movimento daqueles dias. Aquele movimento, naqueles dias, era um movimento de curas, prodígios, milagres, e também era um movimento de muita generosidade em movimento, porque sempre, tanto na Bíblia como ao longo da história, quando há um grande mover do Espírito, há um mover também de generosidade acontecendo. Por quê? Porque as finanças são afetadas, porque a finança para Deus não tem a ver com conta corrente, finança para Deus tem a ver com senhorio. Sempre que há uma nova medida sua no senhorio de Cristo, há uma nova medida sua sobre Mamon. Por isso que a generosidade é afetada, e ali havia um grande mover do Espírito, e o que acontece? Acontece que Ananias e Safira foram envolvidos por aquele mover, eles foram tocados por aquele mover, mas de alguma maneira, eles venderam a sua propriedade, e retiveram uma parte, combinaram entre eles, vocês conhecem a história, mas o ponto mais alto não é isso, o ponto mais alto é quando você lê o texto, o versículo anterior, vai dizer que um homem chamado Barnabé, ele tendo uma propriedade, vendeu e veio e depositou tudo aos pés dos apóstolos. Vindo atrás, Ananias e Safira fizeram aquilo que a gente acabou de falar. Então, Ananias e Safira não morreram necessariamente porque retiveram uma parte da oferta.
Você já pensou se Deus matasse todo mundo que retém uma parte da oferta? Ninguém ia ter culto, mas ia ter velório, não é verdade? Eu não estaria aqui pregando e talvez você não estaria aqui nesse culto também. Então o ponto deles não foi reter uma parte da oferta. O ponto deles foi entrar na fila de quem estava dando tudo. Alguém aumentou a régua. Alguém subiu a régua naquele lugar. O mover do Espírito estava alto, que poderia ser glória para um e juízo para outro. Por isso que, quando você não eleva a sua vida espiritual, quando você não eleva a sua condição com Deus, em alguns acessos você vai perdendo. Algumas coisas você vai deixando de desfrutar. Não que ela não seja sua, não esteja no teu nome, mas é acesso que você não tem. Quem lembra aqui algum dia, que já leu na Bíblia, que diz que quando o herdeiro é menino e nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Você imagina, o menino, filho do rei, ele é dono de tudo. Se o rei tiver 10 BMW, o menino é dono. Se o herdeiro, se o rei for dono de um banco, o menino é dono. Ele é dono de tudo, mas a Bíblia diz que ele nada difere do escravo, porque ele é menino. E o escravo está ali servindo, mas não pode tocar em nada daquilo. Por quê? Porque não é dele. Já o filho, que é dono de tudo, não pode tocar nada naquilo. Por quê? Porque é menino. Você imagina, quando eu e você nascemos de novo, nós temos toda a herança que há em Cristo Jesus. Mas nem todos, muitas vezes nada diferimos do escravo. Por quê? Porque somos meninos. Vamos para a igreja fazer campanha para ter de Deus aquilo que já é nosso por herança. Enquanto que o Pai está esperando que a gente cresça, para Ele confiar aquilo que já é dele. Então, quando eu não cresço, quando eu não elevo a minha vida espiritual, algumas coisas são minhas, mas eu não posso administrá-las. Algumas coisas são minhas, mas elas não podem chegar na sua mão. Quem aqui tem filhos crianças? Filho criança, levanta a sua mão. Quantos sonhos você tem para o seu filho, para a sua filha? Quantas coisas você já deu e quantas coisas você pensa dar, mas ainda não pode? Está esperando ele crescer. Um dos maiores desafios de homens e mulheres de Deus é crescer com Deus. Crescer na sua condição de vida espiritual. Crescer nos níveis do rio de Ezequiel. Você sabe, acho que a maioria aqui conhece a história do rio de Ezequiel. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que ele andava 1000 côvados. Primeiro a Bíblia fala que Deus o colocou num rio. Então o rio era de Deus. E Ezequiel estava no rio de Deus. Andou 1000 côvados e se viu com água nos artelhos. E ele estava no rio de Deus. Andou mais 1000 côvados e se viu com água nos joelhos. Aonde ele estava agora? No rio de Deus. E andou mais 1000 côvados e se viu com água nos lombos. Aonde ele estava agora? No rio de Deus. Eu lembro que assim que eu saí, eu morei até meus 40 anos de idade, sempre morei em casa planta baixa. E com 40 anos eu fui morar num prédio, no 9º andar. Deus falou que eu ia subir na vida e confirmou. E eu estava lá, no 9º andar, mas estava lá poucos meses e vivi uma experiência de 90 dias que não importava a Bíblia que eu abria no rio de Ezequiel. Não importava a Bíblia que eu abria no rio de Ezequiel. E aquilo ficou intrigado. Eu sabia que Deus queria falar comigo, então lia. Por fim, eu já tinha decorado o texto. Até que depois de 90 dias, eu estava na sacada do nosso apartamento, no 9º andar. A cidade de Itajaí é uma cidade plana. Eu via longe, e ali o Senhor começou. E disse, deixa eu te explicar o rio de Ezequiel. Está vendo esse prédio aqui? E em pensamento, não fui trasladado, não. Em pensamento, eu desci o prédio pelo elevador. Lá embaixo. E o Senhor disse, está vendo esse prédio? É como o rio de Ezequiel. Toda a correspondência que chega, ela chega lá fora, lá na guarita.
lá onde o zelador recebe as correspondências. E ele vem, e aqui dentro já do prédio, bem do lado da porta do elevador, tinha aquelas caixinhas de cada número. E ele colocava a correspondência de cada um. Ele está vendo, todo mundo aqui mora no mesmo endereço. Quando alguém recebe uma carta nesse prédio, vem para o mesmo cidade, mesmo bairro, mesma rua, mesmo CEP, mesmo número. Só que há uma diferença. O morador do terceiro e quarto andar, quando ele vai na sacada, assim como você que está aqui no nono, ele vê algo. Você que está no nono, vê coisas que ele não vê. Assim é o rio de Ezequiel. Todo mundo que está salvo, todo salvo está no mesmo endereço, mas nem todo mundo está no mesmo lugar, experimentando a mesma coisa. Porque no rio de Ezequiel, a Bíblia não fala que o rio andou. A Bíblia fala que Ezequiel andou. No rio de Ezequiel é Deus que te coloca. Mas os níveis que você vai andar nele é uma escolha sua. Se você andar com água nos artelhos, amém. Você vai experimentar o melhor que água nos artelhos pode dar. Mas se você ficar provocando Deus, Ele vai te levar mais. Os crentes mais frustrados são aqueles que não se elevam a sua vida. E a maioria deles que não eleva a sua vida, ou a maioria de nós que não elevamos a nossa vida, é porque não sabemos compreender os processos pelos quais passamos para que essas coisas aconteçam. Para não dizer que a gente não é crente, eu vou abrir a Bíblia. Vamos ler. Vamos ler? Senão não vou dizer que a gente é evangélico, amém? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que está em Mateus, o que eu quero. Pode ser Lucas, capítulo 22, versículo 31. Senhor, nós te damos graças por essa noite. O moço do teclado me abandonou, mas está bom. Nunca faça isso mais na sua vida, irmão. Você sabe que quando o tangedor é bom, até Saul prega bem. Te damos graças, meu Pai, por essa hora tão especial nesse lugar e nessa casa. Eu oro para que o teu santo e bom Espírito nos leve nos lugares que o Senhor quer levar. Que essa palavra, que o batismo nominal dessa conferência, ela seja real aqui. Eu oro, Senhor, para que uma liberação de mudanças, de deslocamento, de níveis no Senhor, esteja disponível aqui. Obrigado, Senhor. Eu oro para que o teu santo e glorioso Espírito nos leve nos lugares mais profundos. Toca-nos em lugares em nós, Senhor, que o Senhor nunca tocou. Nos permita tocar em lugares no Senhor em que nunca tocamos. Leva-nos nesse lugar, por meio da tua graça. Amém. Toda revelação que você tem, ou toda visitação que você tem da parte de Deus, ela tem uma proposta. A proposta de te deslocar de um lugar nele para um outro lugar nele. Vou repetir isso. Toda revelação, toda visitação, ela clama pelo deslocamento. Sabe quando Deus chama o pai da fé, ele gera um deslocamento.
um deslocamento. Quando você, uma lâmpada do Senhor acende em você, ou quando você está num ambiente coletivo, onde tem uma visitação de Deus, aquilo ali tem uma liberação, que lhe dá uma condição de você deslocar sem dor. Quando tem uma visitação e você não desloca, você se beneficia daquela visitação, você desfruta daquela visitação, você é um consumista daquela visitação, mas você não se desloca. Quando ela passa, você está exatamente no mesmo lugar. Você perde conexões com aqueles que andaram. Não significa dizer que você não vai se deslocar, mas não sem dor. Porque a revelação e a visitação, sempre que você tem uma revelação e você não se desloca, sabe o que acontece? Alguma coisa morre dentro de você. E se você tem revelação e não se desloca, alguma coisa morre dentro de você. E se isso é uma prática, chega uma hora que você fica numa condição muito ruim. Por quê? Por causa da revelação você sabe muita coisa, mas porque você não se deslocou, você não a tem. Passa o tempo e você sabe muito e tem pouco. E o que você sabe, você pode pregar. O que você sabe, você pode ensinar. Mas viver, você vive do que tem. A hora que aperta, você não vive do que sabe. Quando o negócio aperta, não faz muita diferença se você sabe o nome de Deus no hebraico, no mosaico, no arcaico. Não faz. É o quanto que você tem dele que te sustenta. Eu preciso elevar, subir, avançar com Deus. Versículo 31 do capítulo que abrimos, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece seus irmãos. Se você tiver a tradução rara aí, para os próximos textos, vai ser bom para nós. Jesus disse para Pedro: Simão, o diabo me chamou para uma conversa, para peneirar você como um trigo. E eu estou rogando ao Pai para que a tua fé não, em outras palavras, eu aceitei a proposta. Eu aceitei a proposta. E no versículo 32, versículo 33, Jesus... Versículo 33, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Mas Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. O Senhor tem me mostrado que o apóstolo Pedro, ele é mais do que um apóstolo, mais do que um homem de Deus. Ele é uma teologia para nós. Uma teologia de como que Jesus pega uma pedra e trabalha ela, lapida ela, transforma alguém muito improvável em alguém útil para o reino. Como que Jesus pega uma mulher, um homem de Deus, uma mulher de Deus e trabalha uma pessoa totalmente improvável e consegue trabalhar ele de tal forma, trabalhar essa pessoa de tal forma que ela se torna
útil, como Pedro foi. Você sabe, sempre que Jesus queria fazer um test drive de fé, chamava Pedro. Porque Pedro topava tudo. Pedro ensina tudo sobre o bom, sobre o ruim, sobre o certo, sobre o errado. Pedro é uma teologia para nós. Pedro sou eu, Pedro é você. O próprio mundo romano elevou esse um patamar até muito maior do que podia se pensar e até se perdeu teologicamente. Mas Pedro, Jesus chama para ele diz, olha, o diabo, Pedro, ele chamou-me e disse que quer peneirar você. E qual que é o propósito de uma peneira? No nosso universo de hoje, peneira é uma coisa um pouco desconhecida. Mas para quem já está bastante tempo na terra igual eu, aqui, sabe o que eu estou falando. Hoje, o açúcar vem muito refinado. Mas antigamente não era assim, o açúcar vinha empedrado. Quem lembra do tempo que o açúcar vinha empedrado? Ninguém quer ter a minha idade? Ok. Então, dependendo do que você iria fazer, o açúcar ele era peneirado. E dependendo do que você ia fazer, tinha uma malha específica na peneira. Então, se você fosse fazer um bolo, era um tipo de peneira. Se você fosse fazer o glacê, aí era uma peneira bem fininha. Por quê? Aí ficava aquelas pilotinhas do lado de fora, porque ela não podia entrar no glacê, porque o glacê tem que ser aquela coisa suave. Ou seja, a peneira o que é? A peneira é algo dizendo para mim que tem coisas que elas puderam só vir só até aqui. Daqui para frente elas não vão poder me acompanhar. Toda vez que Jesus permite uma peneira em mim e você, é para que tem que ficar coisas que podem vir até aqui, mas não vão poder continuar. Coisas que te trouxeram até aqui, mas não são suficientes para te levar adiante. Que vai exigir de mim, de você, uma mudança de mentalidade. Que vai exigir de mim, de você, uma compreensão maior sobre as demandas do reino, ou pelo menos uma compreensão atual disso. E Pedro precisou passar por peneiras, pela dificuldade que ele tinha de ter a sua mente renovada. Pedro não tinha problema com fé. Pedro tinha problema de ter a sua mente renovada. Por isso que Jesus disse, Pedro, porém quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, depois das peneiras passadas, vai ser lindo. Vai ter várias peneiras. Numa peneira vai ficar os teus achismos, outra peneira vai ficar as tuas manias, outra peneira vai ficar o teu orgulho, outra peneira vai ficar a tua religiosidade, outra peneira vai ficar, até a tua teologia vai ter que passar pela peneira, até que não fique nada. Eu estou orando, Pedro, para que do refinado, do lado de cá, fique só a fé, porque o justo viverá da fé. Não pode ter mais nada aí, meu filho. E as coisas mais difíceis para Pedro não era crer. Difícil para Pedro era ter uma mente renovável. E a Bíblia fala o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não existe transformação sem a renovação da mente. Se esse ano eu estou pensando exatamente igual o ano passado, eu não tive transformação do ano passado para cá. Vou melhorar isso para não ficar muito confuso. A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa. Transformai-vos. Sou eu me transformando. Então, não fica difícil de saber quem não está renovando a mente. Quem não renova a mente não se transforma, quer transformar um outro. Dentro do casamento, aquele que se acha mais espiritual, está toda hora querendo transformar o outro. É um misticismo gospel, não é uma transformação do evangelho em si. Por quê? Porque quem renova a mente se transforma. Quem não renova quer transformar o outro. Quantos estão comigo? Não precisa ser tão silencioso assim. Se não tem um aleluia, xinga, faça alguma coisa. Mas não, por favor. Pedro tem uma grande dificuldade de renovar a mente.
Eu já nasci de novo, eu já tenho um novo coração, você também tem um novo coração. Hoje eu não empaco na minha fé. Hoje eu fico empacado muitas vezes, é na minha forma de crer. Por quê? Porque a minha fé diz que Deus existe. A minha crença diz como Ele pensa e como Ele move-se. E todas as vezes que Deus vai ampliar o meu entendimento, Ele vai ferir a minha crença. Eu lembro, com 2 anos de convertido, um pregador super avivado, pregava, gritava, era uma loucura. E eu lembro que eu gritava em alto, em bom tom, que quem tinha depressão, porque nunca tinha tido uma experiência com Jesus, tal. Até eu caí com depressão. Aí eu tive que tirar um monte de gente do inferno depois que eu fiquei com depressão, porque senão eu precisava sair também, eu tinha que ficar do lado de fora, eu tive que tirar um monte de gente. Por quê? Porque cada peneira, Deus mexe na tua crença, na tua forma de querer colocar Deus numa bitola. E não tem problema, por um tempo vai funcionar, mas no teu crescimento, no teu desenvolvimento com Deus, sua mente vai precisar ser renovada. E Pedro tinha dificuldade de renovar a mente, Pedro não tinha dificuldade de crer. Pedro acreditava que ele ia com Jesus até o fim. E Jesus disse: Pedro, do jeito que você, com a tua mente, pelo teu coração, eu sei que você quer ir, mas a sua mente não vai deixar. Se ela não for mexida. Eu e você pensamos que, se a gente tiver vida de oração e céu aberto, a gente está no centro da vontade de Deus. Esse é o meu pensamento e o seu pensamento. Só que a Bíblia fala que Pedro estava orando ao meio-dia. Sabe o que está orando ao meio-dia? Pedro não tinha problema de oração. E de repente o céu se rasga, desce um lençol. Quem conhece essa história? Amém? Então Pedro tinha vida de oração e ele tinha céus abertos. Só que quando Deus falou come, ele não tinha uma mente renovável para aceitar as mudanças que Deus estava propondo. Já não era um problema nem de coração, mas ter uma mente renovável, para conhecer o coração do Pai. Já o apóstolo Paulo era diferente. O apóstolo Paulo conseguia ter uma mente renovável. E o que é uma mente renovável? Ela aceita. A mente renovável, ela aceita pegar as coisas, largar as coisas de Deus, para pegar as coisas de Deus. Esse aqui talvez seja um ponto que eu gostaria de deixar hoje, nessa casa, nessa conferência leve, aquilo tem sido uma das verdades mais impactantes para mim. Porque eu e você não temos problema de deixar as coisas do diabo para pegar as coisas de Deus. O nosso problema é deixar as coisas de Deus para pegar as coisas de Deus mais adiantada. Quantos entendem o que estamos falando? Porque as coisas de Deus são eternas, mas no nosso tempo elas vencem. E cada vez que Deus quer ampliar um território de conquista, cada vez que Deus quer ampliar minha patente espiritual, cada vez que Deus quer me entregar, me confiar uma nova medida. Por quê? Porque Deus não quer dar nada para ninguém, irmão. Põe uma coisa na sua cabeça: Deus não quer te dar ministério, Deus não quer te dar dinheiro, Deus não te dá nada, Deus te confia as coisas. Então Deus não quer te dar dinheiro, Deus te confia o dinheiro. Deus não te dá um filho, Deus confia um filho. Deus não dá ministério, Deus confia o ministério. E Ele precisa de pessoas desenvolvidas para Ele ampliar o que Ele quer confiar. Quantos estão comigo? Por isso vêm as peneiras, e quando as peneiras vêm, elas chocam a gente, ela cria um sistema difícil. Já Paulo não. Irmãos, Paulo não foi criado aos pés de um satanista. Paulo foi criado aos pés de um homem chamado Gamaliel, um sábio homem de Deus. Paulo conhecia as coisas de Deus. Quando Jesus chega, Jesus diz: Paulo, você quer largar o que é de Deus para pegar o que é de Deus? E Paulo disse: sim, eu quero. Não foi difícil, não foi fácil. Paulo era um judeu, ele conta a história dele, hebreu de hebreu, ele tinha toda uma formatação, mas ele estava entregue para largar o que era de Deus e pegar o que era de Deus, continuar o que era de Deus. Paulo avançou com Deus, uma mente renovável. Difícil para nós largar as coisas de Deus para pegar as coisas de Deus. Quem ama a história de Abraão, eu fico imaginando, Deus fala para mim e para você, que nós somos herdeiros de todas as bênçãos de Abraão. Vou repetir. A Bíblia fala: somos herdeiros de todas as bênçãos de Abraão. Eu pergunto, quantas vezes lemos a história de Abraão?
Passa 2 horas por dia estudando Bitcoin. Estuda a história de Abraão. Porque você é herdeiro daquilo ali, é a tua verdade maior. Eu não sou contra o Bitcoin. Mas se você passa estudando tanto tempo, tanta coisa, por que não estuda a história de Abraão? Você é herdeiro daquele homem, de tudo que Deus deu para aquele homem. Em Cristo Jesus, Paulo vai falar aos Gálatas. Então eu quero saber como Deus andou com Abraão. Como Abraão andou com Deus. E como que Abraão evoluiu com Deus. E você vai ver que Abraão evoluiu como Deus, como? Sai da tua terra e sai da tua... avançou com Deus. E depois que avançou com Deus, Deus disse, você vai ser pai de nações. E no momento que Deus falou, você vai ser pai de nações, Deus criou um buraco dentro daquele homem, que ele não tinha um desejo de ser pai muito grande. Ele olhou para Ló e disse, Ló, vem cá. Colocou Ló no lugar da promessa. Deus disse, você já saiu da terra e da parentela, agora abre mão de Ló. Largou o que era de Deus, porque tinha algo de Deus esperando. E Ló cumpriu um propósito no tempo, mas largou. E agora avança mais. Só que o buraco aumentava. Finalmente um filho nasce dele, da força sexual dele. Nasce Ismael. E Deus disse, vamos evoluir mais. Vamos crescer mais. Vamos elevar o nível. Vamos. Me dá Ismael. Quantos estão comigo? Até que avança para entregar Isaac lá na frente. Deus estava dizendo, você cresce comigo quando tudo que eu te der não esteja entre eu e você. Porque se de repente Deus responder todas as nossas orações hoje, a gente não quer que Jesus volte. Agora Abraão, eu preciso elevar com Deus. Eleve. Você se eleva com Deus quando você se desenvolve com Deus. Mas como que eu me desenvolvo com Deus? Bom, vamos fazer de conta que a gente conhece, a gente é bom de português. O contrário de ligar é o quê? Desligar. O contrário de fazer? Desenvolver. Sou eu desenvolver do que eu estou envolvido para me envolver com algo maior. Você não desenvolve se você não se desenvolve. Quantos estão comigo? Por quê? Porque as coisas de Deus são eternas, mas no meu tempo elas vencem. O problema é que cada vez que eu tenho que me desenvolver de algo que é de Deus, para pegar o que é de Deus mais adiantado, eu tenho meus apegos, eu tenho as minhas dificuldades, minha alma entra em crise, porque aquilo é algo que eu já sei, me dá algum tipo de segurança. Você imagina Noé, passa 100 anos fazendo uma arca. Sabe o que é 100 anos fazendo uma arca? É muito tempo. Pronto, 100 anos, vem o dilúvio. 6 meses depois, Deus fala, larga a arca. O quê? O senhor está falando, esse projeto que o senhor me deu, que eu passei 100 anos fazendo, em 6 meses eu tenho que largar? Como que faz isso, Deus? Não, sai da arca. Deus, vamos fazer pelo menos um instituto bíblico aqui, alguma coisa. A gente quer aproveitar, trazer junto. A gente quer o garrancho. Aquilo que venceu, ouça. Se você quiser avançar com Deus, você vai ser como Abraão. Abraão não conquistou conquistando. Abraão conquistou se desprendendo. Sendo livre dessa terra. Eleve o nível com Deus, porque Ele está subindo a régua. É muito fácil você gostar das boas estações do avanço com Deus e não avançar para as próximas, porque tem uma crise entre uma estação e outra. Você imagina 100 anos fazendo uma arca, não sei na sua conta, mas eu pensei comigo, bom, 100 anos fazendo uma arca de madeira, passou uns 10 anos só cortando árvore e fazendo tábua, pelo menos 10% desse tempo. Alguém consegue acreditar isso comigo? Muito obrigado, eu vi que você está prestando atenção, vou falar só com você. Mas você imagina, depois de 10 anos, Noé pode se tornar um madeireiro próspero, em nome de Deus, e esquecer que Deus lhe chamou para fazer uma arca.
Se eu não souber me desprender, eu não avanço. E uma das formas, não é sempre, uma das formas de Deus me desprender daquilo que já venceu para de validade, é fazer com que aquilo me ofenda. Por quê? Porque na ofensa reage a minha idolatria. Porque na ofensa daquilo que está saindo, eu fico chateado, eu recuo com Jesus. E se eu recuo com Jesus é porque aquilo tomou na minha vida um lugar que era dele. Porque se o pastor Giliardo me ofende e eu recuo com Jesus, significa dizer o quê? É porque eu dei para a ofensa dele um lugar aqui dentro que era de Cristo. E se o pastor Giliardo me faz recuar, já não é Cristo que me move. Quantos estão comigo? O maior desafio de um homem, de uma mulher, é crescer, se desenvolver com Deus, se desprendendo, porque nada é seu, porque tudo é vosso. Não é? Deus fica talvez naquela luta. Como que eu vou sair? O Senhor me deu, passei 100 anos fazendo isso. O Senhor me chamou para fazer a arca. Não, você não entendeu. Não, a arca, eu só pedi para você construir uma arca, porque enquanto você construía uma arca, eu construí um Noé. Eu não te chamei para fazer uma arca. Eu não chamei você para construir uma arca. Eu chamei você para reconstruir um mundo. É muito maior. O que Deus tem lá na frente é muito maior se você desapegar. Se você elevar o nível, eleve o nível da sua entrega, para poder ter mais. Como diz o meu pastor, segure tudo de mão aberta. Segure tudo de mão aberta. Seja livre para crescer com Deus. E os testes de crescimento são o quanto eu posso me liberar dos apegos, daquilo que eu já conquistei, daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho, daquilo que eu já fiz, daquilo que eu já vivi. Só que uma crise entra aqui muitas vezes. Porque largar o que é de Deus para pegar o que é de Deus, muitas vezes isso passa por mexer na minha mente, mexer na minha estrutura mental. Estava falando com os irmãos ali. Você imagina, a primeira vez, quando um pai vai colocar um filho para andar, o que ele faz? Ele pega o filho, encosta na parede e ele diz: vem papai. E o filho fica ressabiado, mas ele olha para o papai e parece que está tão perto. E ele diz: vem papai. Uma hora ele encoraja, ele vem. Ele dá 3 passos e para. E o pai o que faz? E o filho, perdi o apoio da parede, parecia que estava perto, agora parece que ele está mais longe, eu não tenho apoio da parede. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Vem papai. Vem papai. Então, já que ele deu 3 passos, ele confia, ele vai. Mas daqui a pouco, numa ida dessa, ele cai. Ele diz: ai, pai, por que o senhor foi deixar? Por que eu fui acreditar na profeta? Meu Deus, o que aconteceu? E o pai disse: não, eu quero ver você andar. Quantas vezes você cair, todas as vezes eu te levanto, mas eu quero ver você andar. Mas qual é a crise desse moço para aprender a andar? É porque ele foi treinado no colo. E quem treinou ele no colo não foi o diabo. Quem treinou ele no colo foi o pai. Agora, por causa daquilo que o pai deu, ele conta a dificuldade de avançar. Quantos entendem o que estamos falando? É hora da crise. É porque está entrando num novo conhecimento. Bom, agora ele já anda. Daqui a pouco ele já corre. Aí o pai diz: filho, vem cá. Agora você vai conhecer uma velocidade que você nunca andou antes. Qual é? O pai pega a bicicleta. Uau!
Quem é do tempo aqui que aprendia a andar com a bicicleta do pai? Agora tem mais gente levantando mão. Não tinha essa bicicletinha de rodinha. Não, agora para andar de bicicleta, era a bicicleta do pai. Existia uma coisa chamada bagageiro, que ainda você levava uma pessoa atrás. Agora, o pai segura no bagageiro, põe o filho em cima, ele não dá pé. E sabe de uma coisa? Já mudou. Porque antes, para andar, ele viu o pai. Agora, para uma velocidade maior, ele tem que só crer quando o pai diz vai. Ele não tem mais que ver, não tem mais que ter lenço ungido, não tem que ter mais rosa ungida, não toca mais, ele ouve, crê e anda. Não tem problema com lenço ungido, não tem problema com rosa ungida, não tem problema, só que você não é mais bebê. Se você levar o nível, você agora está desenvolvendo com Deus. Quantos estão comigo? Só que agora tem um problema. Por quê? Porque quando foi para andar, o pai disse, se for cair, freia. Agora disse, se for cair, pedala. Mas eu tenho um mecanismo de aprendizado aqui. Porque se for cair, freia, está errado. Se for cair, pedala, está certo. Se for cair, freia, está errado. Não está errado. Na devida estação, está tudo certo. Só que a estação mudou. Você não é mais um menino. Você pode andar de bicicleta. Você pode andar em outras velocidades. Mas se a sua mente não for renovável no aprendizado, você vai ficar andando e vendo teu amiguinho passar de bicicleta. Porque se a nossa mente não for renovável, eu me ofendo com Deus. Um dia, quem é pai aqui, teve que desfraldar sua criança. E como que desfralda uma criança? Põe lá no baciozinho, no vasinho, e fica, liga a torneira, faz, vai, faz xixi. Só que a criança quer sair dali, porque ela não está entendendo nada, ela quer sair dali. Mas tem um tirano que não deixa. Tem um tirano que não deixa. É só uma peneira, gerando uma crise, para te dar autonomia, sem perder contato com o pai. Por quê? E ele está ali. E por que ele está numa crise com o pai? Porque, pai, o que eu estou fazendo aqui? O xixi é aí. Mas o Senhor me treinou na fralda. Só que agora, filho, eu quero te dar autonomia. Você vai poder dormir na casa do padrinho, da madrinha, você pode dormir na casa da vovó. Você não vai ter mais problema com a fralda, porque agora se você tem domínio próprio sobre o seu próprio xixi. Você tem coragem de ofender o teu irmão do lado dizendo assim, sai da fralda. Aleluia. Porque ele está elevando. Nossa mente precisa estar renovável, porque senão nós nos ofendemos, ficamos ofendidos. Ele cria circunstância que nos ofende. Deus nos ofende? Não, Deus cria circunstância para mostrar que a ofensa já está ali. Por quê? Porque um nível foi vencido, mas Ele está elevando. Uma insegurança brota. Por que uma insegurança brota? Para mostrar para mim que eu estava com a minha segurança apoiada no lugar errado. Não é para me desqualificar. Não é para me reprovar. Não é para me prender em culpa. Não. É tão somente para que eu possa transicionar a segurança de um lugar errado para um lugar certo. Por quê? Porque para os níveis que Ele está me levando, me entregando, aquilo que Ele está me confiando, eu preciso estar com a confiabilidade certa, pelo menos nessa medida. Sou provocado na minha mente. Sabe o que acontece? Só que a minha alma, ela não sabe ler as coisas do Espírito. Quando vem uma angústia, quando vem uma dificuldade, se eu estou vencendo um ponto,
uma faixa de luz, se ele for crescer comigo, eu vou ter que entrar em alguns lugares escuros da minha vida, que hoje não me fere e não me ajuda, mas para os avanços, essas lâmpadas vão precisar ser acesas. Só que eu tenho medo de entrar num lugar escuro, porque se você for caminhar com Deus, é como você andar num corredor com luzes de sensor. Você entrou no escuro, a luz acendeu. Ela só acendeu porque você teve fé para entrar no escuro. Uau! E a luz acende, agora você tem luz onde você está. Só que não tem luz para o corredor inteiro. E agora, se você quiser avançar, apoiado na fé dessa luz que acendeu, que Ele te acendeu, você vai ter que entrar no escuro. Quando você entra no escuro, uau! A lâmpada acende de novo. Fantástico! Então eu creio e vou mais. E acendo, mais uma acende. Eu estou avançando com Deus. Só que o corredor inteiro não acende. E agora eu resolvi olhar para trás. E vi que atrás apagou. Não tem luz nem para voltar. E não tem luz para frente. Por quê? Porque eu estou sendo treinado em confiança. Aquilo que eu já sei, eu não preciso confiar. Mas se eu tenho medo de prosseguir, e eu parar, o que acontece depois de um tempo? Você para paralisado, debaixo de uma lâmpada que acende por sensor. Se você não entrar no escuro, ela apaga se você não se move. Quantos entendem o que estamos falando? Prosseguir com Deus, no conhecimento das coisas do Espírito de Deus, tendo a nossa mente confrontada, tendo os nossos lugares escuros sendo acesos, gera insegurança, gera medo. Mas eu estou sendo exigido. E por que eu entro em crise nas minhas mudanças? Alguém pode perguntar por quê? Muito obrigado. Me senti um coach agora, embalado. Vamos. Porque na maioria das vezes, a entrega da promessa, o caminho para a promessa é contrário à entrega da promessa. Você fez um olhar assim que ficou interessante querer saber. Então vamos te ensinar. O Senhor, no começo da pandemia, Ele disse: aprende a me ouvir, aprende a me ouvir. Eu quero que a minha voz fique mais clara para você. E eu saía, ficar ligado. Deus falasse, um passarinho pousasse, eu estava atento. Eu estava ligado. Tem um amigo meu que ele diz que tudo fala. Ele fala com o passarinho, beija-flor. E eu estava meio assim no estilo dele. Mas Deus não falava. E a voz de Deus não era ouvida. Até que subiu meu coração o entendimento da parte do Senhor. Eu te treino a ouvir minha voz quando eu calo. Porque o treinamento é o contrário da entrega da promessa. Porque para mim ouvir a sua voz no meu espírito, eu tenho que calar as vozes. Por isso que quando você atende o telefone numa festa, você vai lá. Não é assim que você faz? Você vai para o canto, você acha um buraco. Porque você está tão interessado naquela voz, que você trabalha para calar as outras vozes. E quando Ele diz que Ele vai te ensinar, primeira coisa, o treinamento, é Ele no silêncio. Quantos estão comigo? Jesus está no Getsemane. Ali Ele é só Jesus. Só que Ele vai trocar de corpo. Ele vai perder aquele corpo vai morrer.
E ele vai ganhar um corpo na ressurreição, que cabe eu, cabe você, cabe gente de todas as tribos, línguas. Uau! Então, só que ele está ali, espremido, sangue suando. Ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Ele está sendo espremido. Uau! Para ganhar um corpo que cabe tanta gente, o treinamento para a expansão é ser espremido. Alô? Porque o treinamento é contrário da entrega da promessa. Só que quando eu estou sendo espremido, minha alma não consegue ler que o amor de Deus está me expandindo. Então ela recua e Deus está bom, se você não quer, ficamos nessa altura dessa água. Mas se você confiar que é no espremer que eu te expando, então você se permite. Sua mente. Quantos estão comigo? Eu moro numa casa grande. Para mim, ela é relativamente grande. E nós resolvemos reformar essa casa. Na verdade, a minha esposa me deu um golpe. Ela ia reformar a cozinha, ela derrubou 9 paredes. E até onde tinha viga, ela tirou as vigas, botou as vigas de ferro no canto, para os cômodos ficar maior, revestiu com gesso e tal. E a nossa casa, ela ficou muito bonita. Os cômodos grandes, lindos, a minha Lu é muito caprichosa. A nossa sala ficou enorme, a cozinha ficou grande, tudo ficou muito grande. Saiu muito entulho dali. A vizinhança queria saber de onde é que não parava de sair. Quem passa na frente da nossa casa hoje, nossa casa está exatamente do mesmo tamanho, do lado de fora, mas dentro. Porque no espremer, Ele te expande. Se você não se ofender aqui, se você se permitir a crer que o amor de Deus está em movimento, porque para entrar algo da natureza dele, precisa morrer da minha, por isso que o treinamento é diferente. Quantos estão comigo? Ó? Aleluia. O Senhor falou para Josué, seu primeiro teste dentro de Canaã, você vai derrubar as muralhas de Jericó. Sim, Deus. Como vai ser? Vou te dar a primeira entrega. Como é que os meninos falaram hoje? Um spoiler? Como é que é? Vou te dar um spoiler. Não sei o que é isso não. Eu imagino que vou te dar uma amostra de que vai ser. Você vai gritar e a muralha vai cair. Agora eu vou inventar, não tá, daqui para frente eu sou eu inventando, dando enredo para a novela da Record. E Deus, então José volta para o povo e diz, gente, a muralha de Jericó vai cair, ninguém vai precisar usar uma arma, uma marreta, nada. Nós vamos gritar, vai ser como nós vamos gritar. Tá, mas como que vai ser isso? Espera, eu vou voltar com Deus. Provavelmente não é um grito comum. É um grito que Deus vai treinar a gente no grito. Eu fico imaginando José perguntando, agora Deus vai me treinar no grito. Deus, como que é o treinamento para me gritar? Como é que é isso? Você vai andar em silêncio. Porque o treinamento para você gritar, um grito que derruba a muralha, o treinamento, cala a tua voz. Porque quando você for tentado a falar, você calar, quando eu te autorizar a falar, eu coloco a minha voz naquilo que você fala. A muralha não fica. Quantos estão comigo? Eleve. Se eu não me ofender, se eu entender que as coisas de Deus, elas são eternas, mas no meu tempo, ela vence. Nas peneiras eu sou confrontado na minha mente. E eu quero me fazer valer das minhas conquistas até ali. E Deus diz, não, eu quero você zerado. Não deixa nada que veio até aqui atrapalhar. Você imagina, Moisés, Deus fala, Moisés fala com a rocha. Moisés disse, Senhor, por favor, isso eu já entendo.
Eu sei que é com o cajado. O Senhor me treinou no cajado. No Egito, tocava no rio, virava sangue. Eu toquei no Mar Vermelho, o Mar Vermelho abriu. É no cajado. Ele tocou o cajado na rocha, o preço foi alto. Mas não foi o diabo que mandou. Ele estava com a mente treinada em Deus. Só que o cajado venceu o prazo de validade, pastor. E aquilo que Deus te deu para te ajudar, quando vence o prazo de validade, passa a te atrapalhar. Não seja contra os movimentos de Deus. Só perceba quando Deus sai dele. A gente se perdeu nos movimentos de Deus. Não adianta você endemonizar o G12. Foi uma das maiores ferramentas de colheita de salvação. Que essa nação já... Mas quando Deus disse, Deus venceu o prazo de validade, agora eu preciso que vocês construam dentro das pessoas que vocês ganharam. Não, Deus, a gente já aprendeu a fazer isso até sem o Senhor. Venceu o prazo de validade. Você imagina se ele continua com Moisés. Moisés grita que vai cair a muralha de Jericó. O que ele ia fazer? Ia tascar o cajado. Gostei dessa fala. Quantas coisas nós estamos tascando no cajado ainda. Ouça. Adão comeu do fruto proibido e morreu. Morreu naquele momento. Deus se desligou de Adão. Por que Adão ficou tão assustado? Adão, onde você está? Senhor, eu ouvi a tua voz, eu fiquei com medo. Por que Adão ficou com medo? Pela primeira vez, Deus ouviu Adão ouviu Deus do lado de fora. Ficou apavorado. Ele nunca tinha ouvido Deus do lado de fora. Deus falava aqui dentro. E ele disse, o que aconteceu? Deus está do lado de fora. Ouvi os teus passos e fiquei com medo, claro. Pela primeira vez, Adão viu Deus andando e Adão ficou parado. Era um sincronismo que havia. Adão morreu ali. Agora eu pergunto para você, foi enterrado no outro dia? Não. Ainda funcionou morto por muito tempo, até cair. Porque as coisas não morrem quando caem. As coisas morrem quando a vida de Deus sai. Mas mesmo que continue funcionando. Minha vida cristã não pode funcionar. Ela tem que fluir. Porque ela pode funcionar sem vida, mas fluir só com o Espírito. Largar as coisas de Deus para pegar as coisas de Deus. E as minhas crises. Jesus está no Getsemane. Ele está apertado. Ele está espremido, angustiado até a morte. Um lugar. Agora Jesus está debaixo de um peso. E que peso é esse? Jesus não estava pressionado pelo diabo. Ele já venceu o diabo. No deserto estava liquidado. Jesus não estava debaixo da pressão do inferno. Às vezes, eu sei, irmãos, eu sei com todo respeito, que a gente já fez muita comemoração, teatro, e depois que Jesus morre, o inferno fica fazendo festa. Não, o diabo fez de tudo para Jesus não chegar na cruz. Quando o diabo viu que Jesus chegou na cruz do jeito que chegou, o inferno se apavorou. O inferno não fez festa, porque a vitória era a cruz, não está fora dela. Só que Jesus não estava debaixo da pressão diabólica, não. Jesus estava debaixo do peso da glória de Deus. Ele estava sendo pressionado a ponto de sair sangue. E ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim, contudo não se faça a vontade do diabo. Foi isso que ele disse? Contudo não se faça. Então ele não estava brigando com a vontade do diabo. Ele estava lutando contra a sua vontade. Porque debaixo do peso da glória de Deus, você não luta contra a vontade do diabo. O diabo não luta para você fazer a vontade dele. O diabo luta para você fazer a sua.
E aonde a glória de Deus chega, ela disputa um lugar com a minha vontade. Como ele ia ser cheio, expandido. Porque subir um nível com Deus é você ser mais cheio do Espírito depois que você sobe do que antes, certo? Agora, se Deus vai te encher, como é que é o treinamento? Te esvaziando. E a coisa mais difícil para todo homem, para toda mulher de Deus, é lidar com o vazio. Porque é o vazio que gera ansiedade. É o vazio que acelera a minha mente. É o vazio que guerreia comigo para me colocar alguma coisa no lugar. Quando Deus vai criar algo novo, um vazio é gerado. Por quê? Porque se esse copo estiver amassado, eu for reformar, eu parto do copo amassado, certo? Mas o dia que ele foi criado, ele largou do zero. Quando Deus vai criar algo novo, o vazio é inevitável. E o Senhor está criando algo novo no meio do seu povo. Nosso desafio é não encher o nosso vazio com nada. Toda angústia, ele disse, eu estou angustiado até a morte. A angústia que eu não processo em Deus, ela vira ansiedade. A angústia que eu processo, vira autoridade. Nosso maior desafio é lidar com os nossos vazios. Ter a nossa mente renovada. Quantos lembram que Elias entrou na caverna? Todo mundo conhece a história de Elias na caverna. Quem já participou da salinha das crianças sabe da história de... Amém? Elias na caverna. Deus foi lá e disse, sai daí, Elias. E a Bíblia fala que Deus gerou um vento. Vento. Não era. Muito provavelmente. Elias foi lá. Deus não falou nada, não era Deus. Mas era o vento de Deus, foi Deus que criou. Depois relâmpago, trovão, a barreira de fogo. Foi lá, Deus não? Deus não estava. Por último, uma brisa suave. Se eu fosse fazer um enredo da novela da Record, eu ia fazer desse jeito, que é assim que eu enxergo. Na hora do vento, ele ia sair correndo para escutar Deus, Deus não estava. Na hora do fogo, do relâmpago, ele saiu correndo, Deus não estava. Na hora da brisa suave, ele disse, aí eu sei que Deus não está. E por quê? Por que Deus gerou o vento, o relâmpago? Porque quando Deus usava Elias, ele gerava fogo, ele gerava relâmpago. A gente acha que quando Deus vai tratar com a gente liga uma playlist e cria um culto. Por quê? Porque a gente acha que do jeito que Deus me usa, é o jeito que Ele vai falar comigo. Uma coisa é o jeito que Deus usava Elias, outra coisa é Ele sussurrar no ouvido do servo. Alô? A gente tem que criar um movimento de culto para Deus falar, porque é assim que Deus nos usa. Pedro, Jesus entra no barco de Pedro e põe Pedro ali. Pedro, você empresta o seu barco? Empresta. Jesus entrou no barco de Pedro, fez um culto maravilhoso. O coxo saiu andando, o surdo saiu ouvindo, o mudo saiu falando, o cego saiu enxergando, foi lindo. Acaba aquele culto maravilhoso, vai todo mundo embora abençoado. Só o Pedro que está do mesmo jeito. Pescou a noite toda, não pegou nada. Estava frustrado porque pescou a noite toda e não pegou nada. Agora duplamente frustrado, porque viu Jesus usar o seu barco para abençoar o outro, mas ele mesmo... Quem já viu Jesus usar o seu barco para abençoar o outro em áreas que na sua vida não funcionam? Se você não se ofender com Deus, se a sua mente puder ser renovada, você é elevada. Mas agora chegou a hora de Pedro. E Jesus diz, Pedro,
põe o barco no fundo. Por quê? Eu vou dar a pesca que você quis a noite toda e não teve. Tá, mas para abençoar os outros. O Senhor usou o barco aqui, na beiradinha, no raso. Agora, por que o Senhor não dá uma pesca aqui? Escuta, para mim usar a tua vida, o teu barco, para abençoar o outro, você pode andar no raso, mas aquilo que eu quero fazer com você, quantos entendem o que estamos falando? Eleve. Porque o único motivo que Jesus entrou no barco de Pedro foi para poder entrar no Pedro do barco. Eleve. Sua mente está travada ontem. Parece que as coisas de Deus perdeu a graça. Você está no piloto automático. Você já sabe até como é que vai ser o culto. Você já sabe o irmão que chora, a irmã que não chora, o que vai rodopiar. E o retiro, você não quer ir mais porque você já foi não sei quantos, você já sabe exatamente como é. E agora você fica com esses comentários, matando um pouquinho de fogo que as crianças podiam ter. Mas sabe de uma coisa? Ele está mudando isso. Porque se você passa uma peneira e deixa a fé ser refinada, você sai do outro lado. Porém tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Porque conversão para Jesus é você fortalecer quem você quer matar. Quem assistiu The Chosen? Meu Deus, aquele produtor deixou Pedro pelado. Ali nós vimos que Pedro, ninguém prestava para ele. Pedro está toda hora decepcionado com alguém. Eu vou contigo até o fim, Senhor. Não, meu filho, até que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O galo cantou. Pedro teve uma decepção tão grande com ele, tão grande, que ele volta a pescar. Pedro não vai para a balada. Pedro não vai para as drogas. Pedro volta para a sua vida natural, que é o pior ponto do crente. É quando ele não tem nem as coisas da carne e nem o desfrute do Espírito. Ele fica ali na igreja. Pedro foi. Jesus vai atrás dele e diz: Pedro, vamos. Senhor, eu estou arrasado. Agora você está pronto para mim. Porque enquanto você se decepciona com os outros, você não serve, não é útil para mim. Mas quando você tem uma decepção com você, então nós já começamos as mudanças que precisávamos fazer. Uma mente renovada. Se decepcionar com o outro não é mudança. No ano que morreu o rei Osias, eu vi e eu disse: ai, está no capítulo 6 de Isaías, mas você precisa ler os antes, o do 1 ao 5. Ai de ti, fulano, ai de ti, Edom, ai de ti, Moabe, ai, viu o Senhor, ai. Enquanto você está dizendo ai de ti, porque você não viu a glória do Senhor ainda. Porque quando você tem um encontro com a glória, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele está dizendo: até agora eu achei que o povo era impuro, e eu não, mas agora eu vi que eu sou farinha do mesmo. Meu Deus! Aí vem uma voz e diz: a quem enviarei? Se o Senhor tivesse deixado eu perguntar disso antes. Antes eu dizia: era eu, ou sou eu, porque a minha filha tivesse aqui, ela ia me corrigir. Só que agora, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu vi que eu estou inadequado, eu vi que eu sou impróprio, mas depois do que eu vi, eu não sirvo para mais nada. Você não serve para mais nada, você é dele. E a glória que te decepciona hoje é aquela que te dá condição de viver no Senhor amanhã. Por quê? Porque Deus não se aperfeiçoa na sua força, Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então avança, eleva, aproveita essa conferência, porque tem uma visitação de Deus aqui para você se deslocar de um lugar nele para um novo lugar nele.
Eis-me aqui, Senhor. Não vou deixar nada me parar. Ai, pastor, mas eu não entendo. A Bíblia fala sobre uma paz que excede todo. Só tem um jeito de ter essa paz. É abrindo mão do entendimento. Porque se é uma paz que excede todo o entendimento, se você entender e tiver paz, não é essa paz, ainda não é a dele. A paz que procede dele é aquela que você não entende, entra em crise, mas ainda assim nele, em confiança, tem uma paz que te preserva a tua fé e te faz continuar. Tu, porém, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Que horas tenho? Está muito tarde. Eu estou com pena que está tarde. Porque senão eu queria continuar. Será que foi... agora eu me senti coach de novo. Você disse, mas então eu vi que está tarde. Se você me dá 5, 6 minutos. Eu sou um daqueles homens que acredito, não posso provar, mas acredito que Davi era um filho bastardo. Só que eu não posso provar, então também não posso afirmar. Não, isso você não consegue. Mas eu acredito dessa forma. Não só pelo Salmo, quando ele diz que em pecado fui formado, eu sei que está falando também da natureza caída. Mas o fato é que Davi não podia sentar com os irmãos para comer. Então eu comungo da ideia que havia uma bastardia em Davi, que os 7 irmãos eram filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas muito provavelmente ele devia ser filho de um caso. Mas eu não posso provar. Mas uma coisa é certa, você sabe, a situação, Samuel vai na casa de Jessé e diz, Jessé, reúne todos os teus filhos à mesa, mas antes manda eles tomar banho de rei, cortar cabelo de rei, botar roupa de rei, porque um deles vai ser rei. E Jessé vai, entre um filho, 2, 3, 4, 7. Essa hora que o profeta até, sabe quando tu fica, será que eu errei a profecia? Será que é a feijoada? Eu acho que será que eu ouvi Deus? E ele faz uma pergunta. Não tem mais nenhum? Se fosse eu escrevendo o roteiro da novela da Record, essa hora eu ia focar a câmera na casa, na cara, no rosto do pai do Jessé, olhando para os filhos, dizendo assim: hoje ele vai ter que sentar aí. Vocês nunca deixaram, mas hoje ele vai ter que sentar. Aí ele volta e diz para Samuel: tem mais um. Samuel disse: se tem mais um, não senta ninguém. Está escrito. Porque imagina, se um vai ser rei, só falta um, e ninguém pode sentar antes do rei. Fica todo mundo em pé. Aí Davi chega, Deus coloca ele na mesa e diz: você vai ser rei de Israel. Os irmãos veio. Aquele dia nasceu a música. Quem me viu passar na prova foi ali. Nasceu ali. E sabe de uma coisa? Ó Senhor, acontece aquele cenário. Passam uns dias, meu irmão, passam uns dias. Jessé chama Davi e diz: Davi, vem cá, meu filho. Os teus irmãos estão na guerra. Leva esses poucos pães aqui para eles, para mim. Agora não está escrito, sou eu construindo o enredo de novo, para a novela da Record ficar bem bonita. Eu ia criar essa cena, Davi dizendo assim: o que, pai? Que conversa é essa? Você sabe quantos dias eu quis sentar nessa mesa para comer com meus irmãos? Eu só queria ser mais um aqui. Eu só queria casa, aceitação, pai. Eu não estava atrás de cargo nem de título. Eu só queria um lugar na mesa. Eu nunca pude.
Agora o Senhor quer que eu entre numa guerra que não é minha, para levar pão para os irmãos que me rejeitam. Por isso que eu te escolhi rei. Se você não se ofender. Quantos entendem o que estamos falando aqui? Quantos estão dispostos ainda, mesmo tendo sido ferido e tendo decepções, entrar numa guerra que não é sua, para levar pão para os irmãos que te rejeitam? Porque esse é mente de rei. São esses que ele escolhe para lugares de governo. E sabe de uma coisa? Ele vai. Ele vence a rejeição dos irmãos e vai. Entra com pão e sai com a cabeça de um gigante nas costas. Agora eu te pergunto, você acha que o gigante foi derrubado a hora que a pedra bateu na cabeça dele, ou a hora que Davi venceu a rejeição dos irmãos? Você acha que gigante era um homem de verdade, era uma pessoa de verdade? No cenário era, mas nunca que era um homem sendo derrubado. Mas o gigante da rejeição sendo vencido, você vai ganhando áreas de governo. Amém. Se eu não me ofender, se eu puder renovar minha mente, manter meu coração puro, tem muita coisa para ser experimentada nessa casa, mas chegou o tempo. Eleve. Se vai aplaudir, aplauda forte. Aproveite, fique de pé. Outro dia a gente acaba. Outro dia a gente encerra. Eu não sei qual é o ponto crítico que você possa estar. Não sei que tipo de crise o Senhor está te permitindo passar. Eu não sei quantos vazios, angústias que estão aí. Vou falar uma coisa rápida aqui. Quem pegar, pegou. O Senhor falou para mim, a Lulu, e ela escreveu. E o Senhor disse: a angústia é um produto do Espírito que a alma potencializou na queda. A alma nunca consegue ler a angústia como algo de Deus sendo processado por uma medida de amor sendo aumentada. Por isso ela recua. E quando ela recua, ela não vive o experimento do processo. Eu estou rogando ao Pai para que a tua fé não tenha uma medida de iniquidade sendo aumentada, tenha uma medida de pessoas ofendidas sendo aumentada. Deus precisa aumentar pessoas livres. Por quê? Porque Ele quer te confiar. João Batista disse: eu vos batizei com água, virá um que vos batizar com o Espírito Santo e com... Então, tem um batismo, pelo menos um batismo com água, um com o Espírito Santo e um com fogo. Se eu quiser ser salvo, eu batizo em água. Se eu quiser ser pentecostal, avivado, labassúria, eu batizo no Espírito Santo. Mas se Ele me chamou como um libertador, tem um batismo com fogo. Aqui nesse batismo você diz aleluia. Aqui você diz ai, aleluia. Aqui é um batismo com fogo para os libertadores. Aqui nesse batismo com o Espírito Santo você expulsa o demônio. Aqui não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui você não pode expulsar. Aqui você resiste até que ele desiste de você. São libertadores que decidiram elevar. Tem medidas sendo aumentadas aqui. Diga, eu quero entrar nela. Eu quero entrar nessas medidas. Aqui não é um lugar que você entra. Aqui é um lugar que você se rende para Ele entrar. É sua rendição. Não é um lugar que você consegue sozinha. Isso aqui, a pesca milagrosa de Pedro, não foi Pedro que pescou. Pedro se rendeu a uma pesca. Porque a condição daquela pesca não tinha aí dentro. Pedro, Jesus foi atrás de Pedro. Pedro, vem cá. Lembra quando você falou para mim que ia até o fim comigo? Pois é, mas eu não fui, só que eu sei. Eu sabia.
Eu vim atrás daquela entrega. Aquela entrega era verdadeira, aquela entrega era genuína. Eu vim atrás daquela tua primeira entrega. Eu não vim atrás da tua teologia. Eu não vim atrás do quanto que você sabe. Eu estou buscando aquela primeira entrega que você tinha no começo. Quantos estão comigo aqui? Aquela primeira entrega, pastor. Nós precisamos orar. Eu não sei que tipo de peneira, mas eu vou dar a chance de você fechar os teus olhos um pouquinho. E o mesmo Jesus que foi atrás de Pedro, hoje vem atrás de você. Dizer: eu não quero as tuas mãos, eu quero o teu coração. Não é o quanto que tu faz, mas o quanto que você pode se render. Você me entrega a matéria-prima, não é quando você faz. Você me entrega a matéria-prima quando você me entrega. É sua entrega. Você não é da estirpe de Ananias e Safira. Você é da estirpe de Barnabé. Aquela entrega. Você tem se decepcionado com outros ou consigo mesmo, eu não sei. Não é você que vai, sou eu que te levo, diz o Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te entrego cada homem, cada mulher aqui. Falamos por parábolas, falamos por analogias, falamos por símbolos, mas o Senhor opera no concreto. Por isso, remove a mitra, troca a mitra, renova entendimento. Libera corações aqui que estão, Senhor, numa medida de entrega, como aquela viúva cujo Elias disse: faz o teu último prato e dá para mim, porque tem uma liberação para chegar na tua vida. Então entrega, eu busco a tua rendição, seja livre para não se ofender, livre para permitir as mudanças que eu estou provocando em você. Seja livre para ser despreendido. Você comigo, você não perde nada, diz o Senhor. Sim, Senhor, eu entrego cada homem, cada mulher. Sim, Senhor, acende as lâmpadas que precisam ser acesas. E haja um deslocamento dos teus filhos para novas realidades do teu Espírito. Sim, Senhor, que por meio dessa uva processada saia um vinho.